Regis Oliveira. E olha aí, gente, boa notícia, açudes do Ceará acumulam já o maior volume de água para o mês dos últimos 10 anos. É um cenário positivo, mas o governo do Ceará ressalta que é preciso aguardar o fim da quadra chuvosa para observar se de fato as precipitações vão resultar em aporte hídrico. Os açudes do Ceará encerraram fevereiro, o primeiro mês da quadra chuvosa, com 31,2% de água acumulada. O volume represado nos 157 reservatórios monitorados pelo governo do Ceará representa um total de 5,79 bilhões de metros cúbicos de água. Esse é o melhor índice de água armazenada para fevereiro desde 2013, ou seja, nos últimos 10 anos. A situação sinaliza aí um certo conforto hídrico, mas o governo do Ceará ressalta que é preciso esperar o fim da quadra chuvosa, pois para que os reservatórios mantenham esses índices desejados, é necessário que as chuvas aconteçam de forma concentrada, constante e nas áreas certas, nas nascentes dos rios que abastecem esses açudes. Em fevereiro de 2013, há 10 anos atrás, o Ceará encerrou o mês com um volume de 42% de água acumulada nos açudes monitorados pela COGÉ, que é a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará. Desde então, a quantidade de água represada nos reservatórios ao final de fevereiro, ano a ano, não havia superado a marca dos 30%. Em um dos anos de crise hídrica mais severas, como 2017, por exemplo, o acumulado em fevereiro chegou a ser de 6,5%. Em 2023, o Ceará começou o ano com um certo cenário hídrico confortável, 31,2% de água acumulada. No atual momento, no estado, 5 açudes estão sangrando: Muquem, Valério, Germinal, Tijuquinha e Rosário. Uma das dimensões desse contexto é o reflexo da quantidade de chuvas de 2022, que garantiu aí já um grande aporte hídrico. Dentre os benefícios, as chuvas no ano passado ajudaram o volume do Oroz, por exemplo, que é o segundo maior açude do Ceará, a aumentar. O acumulado no Oroz chegou a 50%. Hoje, o Oroz tem 45,89%, ou seja, quase o mesmo índice do que ele acumulou em 2022. Além disso, o aporte de 2022 gerou uma boa recuperação do açude Castanhão, que é o maior reservatório e também influenciou na região metropolitana de Fortaleza, de modo que a bacia chegou a atingir aí 100% de aporte nos reservatórios. Isso, conforme o governo do estado, à época, exclui a necessidade de transferência de água do Castanhão para a região metropolitana. No atual cenário, das 12 bacias hidrográficas monitoradas pela COGÉ, apenas 4 delas têm o volume represado inferior a 40% da capacidade. E esse é um dos pontos de atenção, pois apesar do cenário positivo, esse acúmulo não é uniforme. Conforme o diretor de operações da COGÉ, Bruno Rebouças, as bacias de Banabuiú e Sertões de Crateús são as que mais demandam atenção, mas também há preocupação com as bacias do Curu e do Médio Jaguaribe. No estado, as chuvas se concentram majoritariamente no primeiro semestre, em especial entre os meses de fevereiro a maio, e esse aporte é uma das contribuições relevantes para o acúmulo de água nos reservatórios. Em 2023, o volume de chuvas em janeiro na pré-estação, segundo a FUNSEMI, foi 15,2% acima da média histórica. Já em fevereiro, o volume registrado ficou 0,6% acima da média histórica também. Para o período fevereiro, o volume histórico é 118,6 milímetros e o observado foi 119,3. O prognóstico da FUNSEMI para o trimestre março, abril e maio indica 40% de probabilidade para chuvas acima da normalidade, 40% em torno da normalidade e 20% abaixo. O diretor de operações da COGÉ, Bruno Rebouças, destaca que a COGÉ utiliza sempre o cenário mais conservador da série histórica para fazer seu planejamento. Desse modo, acrescenta, somente após a quadra, com os volumes definidos, é feito o processo de alocação negociada de água. Que boa notícia, né? Boa notícia, esses meses, janeiro e fevereiro, choveram bem, tem uma certa tranquilidade, vamos esperar que os 3 meses se confirme aí o inverno acima da média. Informação aqui no Viver em Aquirás.